Diálogos. Caio, bom dia. Bom dia, Edgar. Ainda bem que a nota começou com segundo a Folha de São Paulo. É ótimo, excelente ressalva. É muito enfadonho, né, comentar aí esses repetidos fiascos da Vaza Jato, porque não se trata nem de mau jornalismo, mas de militância política rasteira. E é muito importante também fazer sempre aquela mesma ressalva. Nós estamos fazendo um enorme esforço aqui de boa vontade, de imaginação, fingindo que essas mensagens roubadas e não confirmadas são reais e não estão editadas nem descontextualizadas. Bom, por se tratar de um ato político e não de uma iniciativa da imprensa, uma iniciativa legítima da imprensa, esses vazamentos eles padecem de um mal crônico. Eles tratam a pior interpretação possível de um fato como se fosse realidade. E esse último caso, publicado pela Folha de São Paulo, cúmplice do site panfletário da Intercept, é exemplo disso. A tese aqui é muito simples. Supostamente, o Moro interferiu em negociações de delação premiada, o que é defeso em lei. Mas qual que é a ausência fundamental nessa pseudo-reportagem? E isso aqui é crucial. Não há nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Moro nesse caso, ao contrário do que dá a entender a manchete. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. E talvez para não ficar tão chato, os culpados pela matéria, eles incluíram um diálogo sobre jurisdição. Né, que é um tema não relacionado diretamente aí à questão da negociação das delações premiadas. Mas assim, o que a matéria apresenta são conversas entre procuradores da Força Tarefa se referindo ao Moro, né? Moro. Essas conversas, elas permitem a seguinte interpretação. O juiz Sérgio Moro, em algum momento, teria se manifestado sobre benefícios concedidos a réus por delação premiada. E ele teria indicado que, no seu entendimento, réus beneficiados por fazerem delação premiada deveriam passar ao menos 1 ano em regime fechado, mesmo tendo colaborado com a justiça e ajudado no processo de outros criminosos. Então, o que eu extraio disso? Em primeiro lugar, um juízo ético e consciente, que não abre mão de punir quem transgrediu a lei em nome de ir atrás de criminosos mais vultosos, vamos dizer assim. Segundo, que por não haver falas do Moro, como a gente já colocou aqui, a gente não pode categorizar isso como interferência do juiz, muito menos negociação. É uma forçação de barra tremenda. E terceiro lugar, que a Folha de São Paulo sequer entende o conceito e o significado de negociação, muito menos como isso se opera na realidade da delação premiada. Negociar envolve transacionar, fazer concessões mútuas, isso em troca daquilo. Então, na ação penal, você dá informações sobre a organização criminosa em troca do abrandamento da sua pena, né? Você é réu confesso delator. O Moro, supostamente, talvez até em caráter de consulta informal, papo de gabinete, papo de corredor, ele sinaliza um critério objetivo que vai balizar o seu juízo sobre o mecanismo da delação premiada. Ou seja, penas que não contemplem pelo menos 1 ano de reclusão em regime fechado não são justas, né? E pelas mensagens, a gente não pode nem afirmar que o pedido de homologação seria indeferido se os procuradores não seguissem esse critério. É uma mistura de boato com ilação, né? Agora, a questão de você considerar, tanto os procuradores quanto advogados, de já considerarem qual vai ser o juízo do magistrado, isso é muito comum na vida forense. Você tem advogados e promotores que já sabem de cor e salteado, seja por jurisprudência, ou mesmo pelo contato com o juiz, qual a tendência, por exemplo, em relação à dosimetria da pena. Você tem advogados que falam, putz, o meu processo caiu na Câmara tal, ele meio que já sabe qual vai ser o resultado, porque existe aí divergência, principalmente em atribuição de pena, em alguns critérios, principalmente quando a doutrina não é pacífica. E aí tem o ponto final, né, que é considerando aí os princípios da eficiência, da celeridade, da economicidade processual, é muito natural que os procuradores, eles não se proponham a celebrar acordos de delação que posteriormente podem não ser homologados pelo juiz, porque isso retarda o processo, em última análise, atrasa o combate à corrupção. Vamos lá, eu queria só colocar o seguinte, né? Eu vejo assim, o país está tão polarizado, né? Está tão dividido, está tão radicalizado, extremado em termos de opiniões, em aceitação de contraditórios. A gente vai no exercício aqui. Com base no teu posicionamento, cara, assim, eu acho que essa situação que a gente vive hoje
Chegou a um ponto em que a própria imprensa se ataca, né? Você começa o teu comentário tecendo críticas a um dos jornais mais importantes do país, né? Com uma história, com jornalistas renomados, premiados, enfim, um jornal que sempre se pautou pelo seu editorial bem definido, mas que está aí e que se junta a outros veículos, né? Que estão esmiuçando, debruçados sobre esse material do Intercept também. Aí eu coloco a revista, o Semanário Veja, o próprio Correio Brasiliense, outras mídias também de rádio, propaganda e debruçada sobre essas questões. Eu fico pensando aqui, né? Você estudou direito, tem base para justificar o que você quer justificar, né? Através das suas palavras. Mas você fala uma coisa que pode ser usada, e eu vejo comentários que dizem o seguinte com relação à conduta, que dizem o contrário em relação à conduta do juiz Sérgio Moro e define claramente onde que ele extrapolou, aonde que ele exacerbou as suas ações, tomando aí muitas vezes a posição do chefe na prática dessa operação, que é o seguinte: você falou, o juiz sinaliza o que vai balizar depois o seu entendimento e a sua definição enquanto juiz. Quer dizer, aí, para mim, que acompanho, procuro ler diferentes comentários a respeito, diferentes pontos de vista, de tudo isso que a gente está vendo revelado, concluo que isso por si só já é uma prova, dentro da tua própria fala, que o juiz incorreu em uma irregularidade na condução dos negócios. Veja, se ele sinaliza uma coisa para um integrante da força-tarefa que vai balizar a sua decisão lá na frente, pronto, para mim é autoexplicativo.